O anime inicia com o protagonista Yuta voltando para casa após um dia de trabalho. Ao voltar para casa, seu pai lhe dá a notícia de que vai se casar novamente, contando que conheceu a futura esposa em um bar onde foi com seu chefe e ela cuidou dele quando estava bêbado. Yuta pergunta se ela não está apenas o iludindo, ao que seu pai responde que não, pois ela não é esse tipo de mulher. Ele também avisa que Yuta a conhecerá essa noite, em um encontro após o trabalho. Depois disso, ele se retira para o outro lado da cozinha enquanto Yuta menciona que tudo isso é muito repentino, mas ele permanece calmo e diz ao pai que, se ele está feliz, isso é o que importa, e que ele continuará fazendo o que sempre fez. No entanto, seu pai acredita que não será assim porque agora ele terá uma irmã mais nova. Mais tarde, acontece o encontro onde Yuta finalmente conhece a mulher com quem seu pai vai se casar, chamada Kiko. Ela pede desculpas por incomodá-lo quando ele está ocupado com o trabalho, ao que Yuta pede para ela não se preocupar. Depois disso, a filha de Akiko, chamada Saki Ayase, aparece. Ao vê-la, Yuta começa a sussurrar para seu pai, que conta a ele que Saki aparentemente faz 17 anos este ano e está no segundo ano do ensino médio, embora Yuta faça aniversário uma semana antes. Akiko pede desculpas a ambos pela confusão, explicando que desde que cresceu, Saki não deixa ela tirar fotos. A garota explica que não gosta de tirar fotos porque acha que tem um olhar sinistro. Depois disso, eles deixam seus pais conversando sozinhos enquanto se dirigem para a área de bebidas, onde Saki diz a Yuta que está mais calma agora que eles vão morar juntos, pois estava preocupada que ele fosse uma pessoa má. Yuta diz a ela que ela ainda não sabe disso, porque as piores pessoas se escondem atrás de um rosto gentil. Saki avisa que, pelo que ouviu, ele trabalha quase todos os dias para pagar a faculdade e tira boas notas, mas Yuta diz a ela que também existem muitos criminosos inteligentes. A garota ri ao ouvir isso. Depois, os dois vão para o lado de fora, onde continuam conversando. Ela diz a ele que, antes de ir embora, quer falar algo para ele. Yuta entende que se refere a algo que seus pais não podem ouvir, algo que ela só pode dizer para ele, surpreso por ter conquistado a confiança dela em tão pouco tempo. Saki acha graça do jeito de Yuta falar e diz que sua expressão mostra que ele não tem muita paixão em nada que faz, por isso ela acha que ele vai entender o que ela está prestes a dizer. Após uma pausa, ela diz que não está esperando nada dele, assim como ele não deveria esperar nada dela. Em resposta, Yuta menciona que agora se sente mais aliviado e, pela primeira vez, consegue respirar com facilidade. Isso a pega de surpresa, embora ela se sinta como ele. Quando chega domingo, o pai de Yuta fica bastante ocupado limpando a casa, pois não demorará muito até que sua futura esposa chegue para morarem juntos. Yuta pergunta por que ele está tão agitado. Taishi responde que deixou o quarto para limpar por último, mas ficou preocupado, pois ficaria deprimido se ela achasse que ele estava fedido. Mais tarde, a campainha toca e Yuta recebe as meninas. Akiko diz que comprou algumas coisas para não vir de mãos vazias. Saki pede para ele ignorá-la, pois sua mãe não sabe dizer não e comprou tudo o que foi recomendado. Ao atravessarem o corredor, Akiko comenta como a casa cheira bem, exatamente como Taishi disse, ele adora limpeza. Yuta diz que, para ter uma mente saudável, você precisa de um ambiente limpo, e o lema da sua família é eliminar até o último grão de poeira, embora Saki ache esse lema um tanto perturbador. Enquanto isso, Taishi ganha coragem suficiente para fazer sua entrada dramática, dando-lhes as boas-vindas. Depois de alguns segundos, as duas começam a rir, enquanto Yuta tenta segurar o constrangimento que sente. Em seguida, Yuta leva Saki para seu quarto, explicando que, embora o quarto já tenha cama e cortinas, eles não sabiam qual cor ela gostava e que poderiam trocar depois, se ela quisesse. Ele também mencionou que colocaram a escrivaninha ao lado da janela e que, se ela quisesse movê-la, era só avisá-lo. Saki agradece por tudo, dizendo que o quarto é bem grande. Embora para Yuta pareça normal, ela conta que morava em uma kitnet velha de 10 metros quadrados e que não tinha um quarto próprio. Yuta pergunta se ela dormia em um futon no chão com sua mãe, mas Saki diz que não, pois sua mãe trabalha à noite, então elas têm uma rotina completamente diferente. Em seguida, Saki pergunta por que ele fica tão tenso ao falar com ela, já que ambos têm a mesma idade, e diz que ele pode ser menos formal ao falar com ela. Yuta responde que age assim exatamente porque ambos têm a mesma idade. Então, ela pergunta se ele é assim com seus colegas de classe ou com os amigos, e que não pretende criticá-lo, mas se ele está preocupado com ela, não há necessidade. Yuta responde que esse não é o problema e, acreditando que isso seja o melhor, decide perguntar diretamente a ela se ela prefere ser tratada como uma amiga. Ela responde que sim e que, sendo honesta, se sentiria mais confortável, pois ela não é sua superior e nem merece nenhum respeito especial. A resposta dela lhe serve bem, e ele concorda em relaxar, embora não ache que conseguirá tratá-la como uma velha amiga. Mas, ao menos, ela está deixando as coisas claras, e assim será mais fácil para ele. Saki ri com a resposta dele e diz que foi como ela pensava, agradecendo que eles possam se entender,
pois quando ela fala assim com o pessoal da escola, eles riem, dizem que parece um contrato e não a levam a sério. Por isso, com exceção de uma pessoa, ela cortou os laços com todo mundo. Mas ela não se importa, porque não vale a pena perder tempo com pessoas que nem se esforçam para demonstrar o que realmente sentem. Mudando de assunto, Yuta pergunta se ela precisa de ajuda para organizar suas coisas. Saki diz que ele é uma boa pessoa. Agora, todos começam a arrumar a casa aos poucos, e ela encontra um armário antigo no qual vê adesivos de animais em baixa altura, insinuando que este foi o trabalho de uma criança pequena, o que lhe causa ternura. Depois, Saki pede ajuda de Yuta, mas quando ele se levanta, acaba tropeçando. Devido ao barulho, os pais deles correm para ver o que estava acontecendo. Eles vão até o quarto e, quando Yuta se recupera da queda, percebe que está segurando um sutiã, que joga fora no susto. Todos riem ao ver isso, enquanto Yuta olha para eles envergonhado. Um pouco depois, vendo as coisas de Saki, Yuta pergunta se ela vai para a escola Suizei e ela confirma que sim, perguntando se ele está surpreso já que ela não parece uma aluna dedicada. Yuta responde que não é isso, mas que está surpreso porque eles vão para a mesma escola, e se desculpa por isso. Saki diz que não há motivo para ele se desculpar. Yuta também diz que na escola ele tentará fingir que eles não se conhecem, mas Saki diz que não se importa, embora isso seja o melhor para ele. Antes que Yuta pudesse perguntar sobre isso, seu telefone começa a tocar e ele pede licença, mas Saki diz que não se importa se as pessoas atendem o celular na sua frente. Yuta agradece por isso e se retira para atender a ligação, onde pedem que ele trabalhe até mais tarde hoje. Quando está no trabalho com sua colega Shiori, ela diz que ele está com cheiro de mulher e pergunta se ele arrumou uma namorada. Yuta pede para ela não falar besteira e tenta ir embora, mas ela o segura e pede para ele não ir. Mudando de assunto, ela lembra que ele comentou que ia ganhar uma irmã, acreditando que eles já devem ter se conhecido. Pergunta como ela é e Yuta responde que ela é bonita, o que faz com que Shiori o incomode mais um pouco, pedindo para ele aproveitar sua juventude. Yuta diz que ela parece um velho safado dando conselhos, e Shiori responde que deve ser assim porque frequentou apenas escolas para meninas em toda a sua vida. Yuta diz que não é hora de ter pensamentos impuros e que não sabe como irmãos devem se tratar. Shiori diz que ele deveria apenas ser ele mesmo. Ao cair da noite, ele volta para casa e, ao deixar os sapatos, caminha em silêncio até o quarto, mas percebe que Saki está acordada na sala. A primeira coisa que ele faz é dizer a ela que está de volta, e a garota não sabe bem como reagir, pedindo desculpas pois não está acostumada a receber ninguém em casa. Yuta apenas balança a cabeça sem dizer nada, então Saki comenta que ele ficou muito sério de repente e pede que ele não se preocupe porque ela não foi tratada mal nem nada do tipo. Ela conta que sua mãe chegava em casa quando ela estava na escola, dormia, fazia o que tinha que fazer, quando voltava, sua mãe já tinha ido trabalhar, e essa era a rotina delas. Yuta comenta que elas parecem se dar muito bem, e Saki vê isso como algo normal já que elas são mãe e filha. Mudando de assunto, Yuta pergunta se ela quer tomar banho primeiro, e vendo que ela não se importa, Yuta entra no banho primeiro. Quando Yuta está tomando banho, ele começa a mergulhar em seus pensamentos, e dá para ver que ele está com uma expressão triste no rosto. Por outro lado, Saki fica na sala ouvindo a configuração inteligente do banheiro e a temperatura. Assim que Yuta termina de tomar banho e se vestir, ele bate na porta do quarto de Saki avisando que o banheiro já está disponível. Antes de sair, ele diz boa noite e ela agradece, desejando o mesmo. Sem muito mais o que dizer, Yuta se vira e sai, acendendo as luzes do banheiro para deixar tudo pronto para ela. Depois de um tempo, Saki vai tomar banho e, quando termina, volta para seu quarto, mas antes disso percebe que deixou a luz do banheiro acesa. Quando tenta desligar, acende a do corredor e começa a confundir os botões, já que se trata de um painel desconhecido. Após várias tentativas, ela finalmente apaga a luz e vai dormir.